Afinal, quem foi a presa que teria perseguido Monique Medeiros no presídio em Bangu? Este veículo já apresentou com exclusividade o enredo envolvendo a mãe de Henri Borel, Monique Medeiros, e Fernanda Dias Alves de Almeida, a Fernanda Bumbum. Companheiras de cela de Monique Medeiros, presa pela morte do menino Henri Borel, seu filho, tinham denunciado falsamente um ato libidinoso entre a professora e um de seus advogados. Os relatos foram dados à Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, no Rio de Janeiro, que decidiu ouvir as detentas depois que Monique afirmou em juízo ter sido ameaçada dentro da cadeia. Uma das mulheres que narrou o suposto ato libidinoso é Fernanda de Almeida, a Fernanda Bumbum, acusada de planejar a morte de uma rival de procedimentos estéticos. Outra presa é Elaine Lessa, mulher do policial reformado Rony Lessa, presa por tráfico internacional de armas, o policial envolvido na morte da ex-vereadora Marielle Franco. Além delas, outras 4 mulheres dividiam cela com Monique no Instituto Penal Oscar Stevenson, presídio em Benfica, na zona norte do Rio, e teriam confirmado os relatos. Após a SEAP abrir um procedimento para investigar a situação, Fernanda Bumbum disse que Monique teria usado roupas inadequadas na visita de um advogado e acrescentou que as outras presas da cela poderiam confirmar a versão. O relato foi confirmado em documento publicado posteriormente pelo G1. No depoimento, Fernanda também disse que, segundo Monique, o advogado era apaixonado por ela e faria de tudo para que ela deixasse a cadeia. A versão foi confirmada pelas outras 5 detentas na ocasião, que disseram também que Monique teria lhes confidenciado que teriam ocorrido atos libidinosos entre ela e o tal advogado. O ato teria acontecido no parlatório da cadeia, onde há portas e não há câmeras de vigilância. Um vidro separava a detenta do defensor. Nas declarações, o grupo de mulheres não especificou quando o ato teria ocorrido e nem quem era o advogado de defesa de Monique envolvido. As presas, porém, entraram em contradições na narrativa dos fatos e um procedimento disciplinar foi aberto pela SEAP para apurar melhor. Monique e seu advogado presenciaram também um fato estranho no presídio. Um advogado ligado à defensora de Jairo, Flávia Frois, que visitava a Fernanda, estaria com a ficha de Monique em mãos. Isso também foi denunciado e presenciado pela diretora do presídio. E Monique, por sua vez, revelou ter sido alvo de agressões verbais e ameaças na penitenciária Santo Expedito, para onde foi transferida em janeiro, após uma visita da tal advogada. A juíza do caso, então, determinou que uma interna específica fosse transferida da cela onde Monique estava. Ela, Fernanda Bumbum. Assim, as demais presas acabaram desmentindo a versão de que teriam ouvido de Monique, que durante uma visita à cadeia, ela teria tido atos libidinosos com um de seus advogados. Assinaram uma declaração de punho, mas, ao que parece, as ameaças não cessaram. E depois a magistrada decidiu, por esse e outros motivos ligados à ré e ao processo, mandá-la para a prisão domiciliar. A mãe do menino Henri dividia a cela com grupos de 6 internas, todas presas por crimes de grande repercussão no Rio de Janeiro. O que ficou evidente também é que a relação da mãe de Henri com as outras detentas estava longe de ser pacífica. Monique contou também que teria sido ameaçada em um banho de sol por 20 detentas, mas a que mais a ameaçava era a Fernanda. Então recebemos uma série de denúncias sobre Fernanda Bumbum, de um grupo de vítimas de bioplastia, que não quiseram se identificar, mas que trouxeram um pouco do lado obscuro da criminosa. Quando foi presa, segundo as investigações, Fernanda Silva de Almeida e Marciele Soares Gama Alene, falsa médica que aplicava silicone industrial nas clientes, disputavam um mercado clandestino de procedimentos estéticos no Rio e na Baixada Fluminense há meses. Marcilene foi assassinada no dia 22 de julho de 2017 e seu corpo foi encontrado no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Fernanda foi presa dentro de casa, em Nova Iguaçu, numa sexta-feira. Segundo o delegado Daniel Rosa, da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, as investigações revelaram que as 2 mulheres vinham trocando ameaças há bastante tempo. A guerra do silicone
começou a ficar violenta quando, segundo a polícia, Fernanda contratou Diego Luiz Teodoro dos Santos, de 29 anos, um de seus clientes, para matar Lene. De acordo com a investigação, o plano de Fernanda para eliminar sua principal concorrente contou com a ajuda de uma amiga, Natália Alves de Souza, de 33 anos. O papel de Natália na trama teria sido macabro. Ela se aproximou de Marilene, ficando sua amiga, ganhando sua confiança e, assim, facilitou o cometimento do crime para Fernanda. Natália reuniu fotos e outras informações, como o endereço e a rotina de Marcilene. Para concluir o assassinato da rival, como informou o delegado que investiga o caso, Fernanda entregou a Diego R$ 10.000, a arma do crime, e disse que ele ainda poderia ficar com qualquer objeto de valor encontrado na casa de Marcilene. No dia 22 de julho de 2017, Diego foi flagrado por câmeras de segurança indo em direção à casa de Marcilene, com a desculpa que queria fazer algumas aplicações de silicone no corpo. Segundo as investigações, Diego arrastou Marcilene pelas escadas do prédio. Em seguida, os dois entraram no carro, onde Marcilene foi morta com 2 tiros na cabeça. O corpo de Lene foi abandonado numa rua do Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro. No dia seguinte, Fernanda Bumbum mandou matar Diego como queima de arquivo, de acordo com a polícia. O pai de Diego, que por sua vez colaborou com as investigações, revelou que o filho tinha contato com Fernanda e que havia matado Marcilene a mando dela. Ele me mostrou a arma, eu tomei um susto, passei mal. E ele me narrou que tinha cometido o crime com a Lene. Me narrou toda a dinâmica, como ele chegou, como ele foi, como ele entrou, como ele abordou. Ele narrou que tinha sido contratado por esta mulher chamada Fernanda, contou o pai de Diego. Natália foi presa na cidade de Lucélia, no interior de São Paulo. Fernanda também foi presa numa sexta-feira, em casa, em Nova Iguaçu. Mas até aí é sabido e conhecido. O que pouco se divulgou é que, antes disso, Fernanda já aplicava muitos golpes e pode ter sido responsável pela morte de muitas pessoas. Muitas reportagens saíram sobre suas vítimas em emissoras de TV e programas policiais, mas seu nome não necessariamente gerava grande repercussão. Mas vamos a algumas delas. A dona do salão, Fernanda Almeida, foi presa. Ela se apresentava numa rede social como doutora enfermeira. Um grupo de vítimas de Fernanda procurou esta reportagem para dizer que ela teria supostamente envenenado e matado vários pacientes e que muitas pessoas não a denunciam por ela ter as costas quentes. Fernanda é casada com o ex-PM Carlos Jorge de Carvalho, condenado a 543 anos de prisão pela chacina da Baixada, pelos crimes de homicídio qualificado e formação de quadrilha, maior matança do estado do Rio de Janeiro, que fez 29 vítimas. As vítimas de Fernanda faziam um boletim de ocorrência na DECOM, cuja responsável na época era a delegada Daniela Terra. Segundo as vítimas, houve mortes tanto pela aplicação em si do silicone industrial quanto pela decorrência dele, por embolia. Quando sobreviviam, as vítimas descobriam que haviam sido enganadas e iam reclamar. Então, ela as ameaçava de morte, por ser esposa do ex-policial preso Carlinhos, com quem, aliás, ela só teria supostamente se casado, segundo contam, para obter esta vantagem de ter as costas quentes, pois na época em que o enlace foi feito, ele já estava preso. Fernanda teria ido conhecê-lo por vontade própria, na prisão, indo fazer visita íntima a ele. Segundo informado, ele teria as costas largas dentro da prisão, e isso dava segurança para que ela ameaçasse suas vítimas aqui fora. Ela também levava dinheiro e fazia a custódia dele. Funcionava como uma espécie de secretária sua. Então, o relacionamento funcionava como uma troca de favores. Fernanda é mitomaníaca. Parece que o número de denúncias neste grupo de vítimas de bioplastia contra Fernanda já passa de 300. Agora, com ela presa, não se sabe como fica o casamento, mas ela estabeleceu alianças com outras frentes nas milícias do Rio de Janeiro e por isso prevalece até hoje. E ninguém fala, por medo, pois, segundo dizem, Fernanda não ameaça, ela manda matar mesmo. Fernanda sempre teve que mudar o nome de sua clínica nas redes sociais, justamente pelo excessivo número de vítimas e problemas que as causava. Um destes nomes já foram 2 bioplastia, bioplastia perfeita e bioplastia 1.
Houve até o caso de uma blogueira subfamosa que teve problemas com os procedimentos de Fernanda, mas depois recebeu dinheiro para se calar, chegando até a indicar os serviços da criminosa. Fernanda usava Carvalho nas redes sociais, mas nunca chegou a se casar com Carlos Carvalho, ex-policial. Além dos crimes de homicídio divulgados pelos veículos, Fernanda também está presa, pois segue contra ela mais 2 processos, sendo que um destes 2 também requer prisão em flagrante, a prática de crime contra as relações de consumo, de receptação e exercício ilegal da medicina, artigo 7º, 9º da Lei 8.137 de 1990. Artigos 282 e 180, primeiro do CP, tratando-se, portanto, de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Artigo 313-1 do CPP. Os autos narram que após a denúncia de que na rua Ulmir 300, em Nova Iguaçu, funcionava uma clínica de estética clandestina, os policiais civis lograram êxito em confirmar a denúncia e prender Fernanda Silva de Almeida. Após ter sido franqueada a entrada no local, os policiais arrecadaram diversos materiais de uso exclusivo de médico, inclusive aparelho de sucção de gordura, utilizado em procedimento de lipoaspiração, material cirúrgico, grande quantidade de material identificado em seu exterior como PMMA, popularmente conhecido como Metacril. Alguns frascos sem rotulagem com líquido aparentando ser silicone industrial. Foi apreendido também material de uso cirúrgico do Hospital Municipal Pedro II, além de outros produtos com a data de validade vencida. Dentre os documentos apreendidos, ressalta-se a existência de receituários em branco com o carimbo de determinado médico, porém sem assinatura. Pelo que se infere dos relatos acima mencionados, bem como do auto de apreensão, há indícios suficientes do fumus comis delicti. Em 3 de agosto de 2018, nos autos do processo, é dito ainda que este crime é recorrente na vida de Fernanda. O crime em tela merece total repúdio do Poder Judiciário, haja vista que esse tipo de delito vem sendo praticado de forma contumaz, sendo inclusive de grande repercussão e amplamente divulgado em todos os meios de comunicação, não podendo o poder estatal se silenciar ante a tal prática. Destaco que a custodiada ostenta anotação pretérita em sua FAQ, também referente à prática de crime contra a relação de consumo e exercício ilegal da medicina, o que demonstra a personalidade voltada para essa prática criminosa, mostrando-se a manutenção da prisão a fim de evitar-se reiteração delitiva. Essas condições pessoais da custodiada não lhes são favoráveis, porque denotam, por óbvio, o grave risco à ordem pública diante de sua reprovável conduta social. Ademais, as circunstâncias da prisão são extremamente graves, diz o processo, uma vez que foram encontrados diversos materiais com prazo de validade vencido, bem como instrumentos de uso exclusivo médico, e que demonstram a periculosidade da mesma, mostrando-se a manutenção da prisão medida necessariamente para a garantia da ordem pública. Haja vista que a concessão de liberdade à custodiada colocaria em risco a saúde pública. Destaco que aos crimes supostamente praticados pela custodiada colocaram em risco um grande número de pessoas, não sendo possível para este juízo mensurar neste momento a repercussão da conduta em relação às vítimas. Nenhum dos 2 processos teve sentença ainda, sendo que nenhum deles foi a Fernanda presa em flagrante e em audiência de custódia. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e por isso ela está presa. No segundo processo, ela é incluída no polo passivo da ação, como ré no meio do processo. Fernanda Bumbum age deliberadamente e nunca demonstrou sentir qualquer remorso ou compromisso com a ética ou a moral humana, fazendo dela uma criminosa com perfil cruel e impiedoso, extremamente fria e de altíssima periculosidade. Oi, meninas! E a fabriquinha?